Sim, essa publicidade lá do nazismo. Sim, eu achei muito interessante a escolha desse tema. Eu não sei se vocês tiveram isso em sala, assim, mas um dos pontos principais que fez o nazismo ter a sua grandiosidade, no sentido assim de ter abrangido tantas pessoas e influenciado tantas pessoas, foi a parte da publicidade, no sentido das propagandas que eram feitas. Eles utilizaram muitas estratégias de alienação, mas de forma que impacta diretamente a sociedade. Então, a questão de cinema, de tudo, assim, mídia impressa, jornal, revista, eles conseguiram pintar, assim, toda a história da maneira que eles queriam, e foi por isso que o nazismo foi tão aceito. E aí, quando a gente olha para os dias de hoje, a gente consegue entender que se naquela época as estratégias assim já influenciavam tanta população, hoje em dia a gente também tem isso. Porque hoje em dia a gente teve um avanço da tecnologia, teve um avanço da comunicação, praticamente instantâneo, assim, a maneira como você consegue se comunicar, a maneira que a gente consegue se comunicar de lugares totalmente diferentes, assim, outros países. Uma pessoa que você provavelmente nunca entraria em contato, ou que para você entrar em contato antes levaria, assim, muito tempo, hoje em dia é instantâneo. São coisas de segundos, no máximo minutos. E hoje em dia a gente consegue ver essa questão da publicidade. Tem uma parte que chama, na comunicação mesmo, que são as estratégias, as teorias da comunicação. E uma das que ela mais aborda é em relação a gente fala de propaganda em massa, que é assim, tudo aquilo que é criado, que justamente por esse avanço que a gente teve na comunicação, abrange um público muito grande. Então, quando a gente olha para os dias atuais, se você tem uma boa estratégia, você consegue atingir e influenciar as pessoas. E tem até um termo que quando eu vi na aula, assim, foi algo que me marcou muito, que fala assim, a mídia de massa, assim, chama mídia de massa. Quando você coloca ela em prática, ela consegue ser muito mais influenciadora do que um governo, do que um exército. Então, assim, chega a ser até perigoso pra gente, as fake news, por exemplo, ou as pessoas que às vezes defendem ideais, assim, que são um pouco contrários, a gente consegue perceber que é muito por essa questão da influência. Então, a população, eu acredito, assim, que a publicidade, ela influencia a população, tanto de formas muito positivas, de avanços muito positivos, mas a gente também consegue ver o lado negativo, que foi o nazismo também. E voltando, você estava falando sobre... A forma como impacta, né? Que, assim, são pequenos detalhes, mas a consequência deles, assim, a repercussão é muito maior, ela é ampliada. Até dei de exemplo o caso recente que teve no podcast com o Monark. Foi uma fala dele errônea em relação ao nazismo e tudo mais, e gerou um impacto, uma influência, assim, na população, tanto no sentido das pessoas, principalmente empresas que são relacionadas com ele, de se posicionar, que não compactuam, quanto com o lado que assustou a gente de ver muitas pessoas concordando e até falando, não, tá tudo bem. Então, à medida que tudo é acentuado, que a comunicação fica instantânea, que a gente tem essa facilidade de disseminar as ideias, as opiniões, aquilo que eu falei, vai influenciar de forma muito positiva, mas também tem um lado negativo. E são pequenos detalhes, assim, às vezes são frases ou mensagens. Eu dei o exemplo da fake news porque é uma pequena notícia, assim, infundada, que gera um impacto, assim, geral. Gigante. E... Você tá silenciada. Aí. E você acha, assim... Qual que você acha que é a melhor parte de você estar estudando e você estar fazendo publicidade, propaganda, marketing? Quanto mais eu estudo, mais eu me assusto. Porque eu vejo que tem muitas estratégias. Assim, a comunicação é algo nato. Nossa, assim, a gente se comunica o tempo inteiro. À medida que a gente vai conhecendo, uma das matérias que eu mais gostei de estudar foi essa questão de
de como tudo comunica. Até as plantas, tipo assim, o movimento que a planta faz, ela comunica alguma coisa. Pode não ser uma linguagem como a gente está acostumado, mas tudo emite um sinal, uma comunicação. E todo mundo interpreta isso, principalmente de forma inconsciente. Então, à medida que você vai estudando, você consegue perceber os detalhes que você pode colocar em prática, as estratégias que vão influenciar. Então, a gente vê muito isso na propaganda. Vou dar um exemplo. Por que o nazismo gerou esse ódio, essa resistência tão grande contra os judeus? Porque toda propaganda que o governo fazia, eles faziam como se retratassem todos os problemas que eles tinham, fome, dificuldades, problemas sociais, eles retratavam como se fosse tudo culpa dos judeus. E isso ia gerando um ódio. Então, se eu crio uma propaganda para você e falo o tempo inteiro, olha, vou dar um exemplo em relação à alimentação. A gente via muito uma época, tipo assim, não pode comer frango porque frango tem hormônio. Qual que é o fundamento, assim, o que isso realmente existe ou é uma porcentagem maior ou não? Houve uma queda gigantesca na compra, no consumo, e a gente consegue perceber que um único ponto, uma única fala, consegue influenciar tudo. Influencia o comportamento do consumidor, que diretamente vai influenciar na economia, se um produto está saindo mais ou menos, vai influenciar na questão política, que é como que o governo vai ter que administrar isso, quais são as estratégias que ele pode tomar. Então, assim, quanto mais eu estudo, eu sou muito apaixonada por comunicação, mas eu vejo, assim, que são muitas estratégias e muitas formas de influenciar mesmo. E é igual eu falei, a gente consegue usar isso de uma forma muito positiva. Tanto que, assim, vou dar um exemplo. A pandemia foi um marco, assim, no sentido de divulgação de estratégias, como se proteger, o que fazer, o que não fazer. A população, quando bem feita, ela consegue educar a sociedade mesmo, sabe? E a gente vê muito isso, assim, há algumas propagandas do governo que conseguem ensinar, tipo, essa questão de como deve agir, o que deve ser feito. Mas, da mesma forma, as pessoas que sabem essas estratégias e utilizam elas de forma negativa, elas conseguem ir evidenciando o lado negativo também. Então, assim, principalmente do nazismo, a gente estuda muito como as estratégias deles tiveram muito sucesso. E foi porque eles implementaram, assim, justamente aonde impactar a população. E foram coisas muito sutis. Então, cinema, arte, eles fizeram 2 pontos que eles restringiram o acesso da população. Então, por exemplo, em relação à arte, eles filtravam. Então, eu vou escolher o que vai passar e, consequentemente, se eu escolho o que vai passar, eu tô escolhendo o que vai te atingir também. É porque, na verdade, hoje em dia, as pessoas são muito influenciáveis, né? São muito influenciadas por outras pessoas e acabam mesmo... e, às vezes, a informação não chega ser exata pra pessoa. A pessoa mesmo, assim, por ser influenciada por outra, ela acaba... Tipo, vou dar um exemplo. Algumas pessoas postam sobre algum assunto. Vou dar um exemplo... não sei, sobre algum político, posta algum assunto sobre o político, criticam ou até falam bem, mas na verdade nem olham, nem vejo o que realmente está acontecendo por trás, né? Isso acontece muito nos dias de hoje, eu vejo. E principalmente, um exemplo, assim, uma matéria. Quantas matérias são compartilhadas, quantos textos, quantos, assim, desdobramentos a gente tem de assuntos que inicialmente você acha que fala sobre um tema, mas quantas pessoas que compartilham uma matéria realmente leram ela de fato? Mais do que isso, quantas pessoas se atentaram às fontes para ver se era uma fonte confiável? Então, essa instantaneidade que a gente tem de, eu mandei uma mensagem agora e todo mundo vai ver e eu consigo mandar uma mensagem para 1 milhão de pessoas, ou eu consigo colocar na internet, no Instagram. Eu gosto muito que a gente reflete, assim, olha, quantas pessoas te seguem no Instagram? Quantas pessoas assistem o que você posta, tem contato ao seu conteúdo, e por mais que às vezes você ache e fala assim, eu tenho poucos seguidores, ou eu tenho poucas views no story, se você colocar, sei lá, 20 pessoas, já é uma grande quantidade de pessoas que você impacta diariamente. Eu tava pensando nesse ponto esses dias.
eu tava pensando assim, tem gente que há tipo assim, 1000 pessoas. Tem vezes que eu penso, nossa, 1000 seguidores, 1000 pessoas te seguindo, às vezes é muito pouco, perto de muita gente que tem 5 milhões, 20, 30, 40 milhões. Mas eu tava pensando esses dias, tipo assim, eu pensei, uma vez meu pai me falou isso, sobre a eleição, que meu pai trabalha com eleição e tal. E pensa num ônibus, um ônibus com, geralmente o ônibus tem 30 pessoas, né? E imagina, 1000 pessoas, 1000 pessoas divididas em vários ônibus, seriam muito mais de 10 ônibus, então assim... eu gosto muito de pensar em sala também. Imagina assim, você tá numa sala com 4 pessoas, mas você tá numa sala com 20 pessoas. É notável essa quantidade, assim. Sim. E consequentemente, você tá muito correta no que você falou. As pessoas hoje são muito influenciáveis, principalmente porque como a gente recebe muito estímulo o tempo inteiro, muito conteúdo, muita coisa, a gente perdeu aquilo de confirmar se é verdade, se não é verdade, ou até mesmo a gente vê muito no sentido de se posicionar. A gente tem uma sociedade que cobra muito que você se posicione, só que a gente não entende que muitas das vezes, se a gente não tiver conhecimento nessa área, ou se a gente não tiver estudado o básico, assim, a gente não pode se posicionar. Porque senão a gente fica disseminando ideias que você nem mesmo sabe defender, assim. Sim. E isso vale para tudo, política, movimentos também. Vou dar um exemplo. Quantas mulheres se dizem feministas sem saber na prática o que sem ter estudado, nossa, sem ter lido? Existe muito mesmo. Faz muita diferença. Eu tava vendo alguns debates sobre... Isso existe muito mesmo. Esses dias eu tava vendo alguns debates pra uma aula de português que a gente ia fazer sobre aborto, sobre feminismo. Eu tava vendo alguns debates. E assim, alguns desses debates, algumas mulheres, algumas feministas, até homens que são feministas, não sei como é que fala. Aí, tipo, sem a informação, tipo assim, eu sou cristão, mas eu concordo com o feminismo, mas eu sou cristão, eu concordo eu sou feminista, mas eu não concordo com muitas coisas da Bíblia, eu não acredito em muitas coisas que Jesus fez. Isso às vezes não tem um sentido tão grande, né? É contraditório, porque a gente, não só em relação à religião, a movimentos assim, muitas das vezes a gente não, como cristão, estuda o que é ser cristão e quais são as características que te fazem tomar essa decisão. Automaticamente você consegue entender que você não pode ser simultaneamente a favor de um movimento que é totalmente contrário. E aí, por que tem isso, né? Por que a gente vê? Porque não existe esse desejo, essa necessidade de aprofundar e de conhecer aquilo que a gente defende. E no sentido de comunicação, isso é muito real também. Porque muitas das vezes eu posso criar um movimento ou criar uma ideia, fazer com que várias pessoas concordem com isso, solidarizem, façam parte, defendam isso, sem que essas pessoas se aprofundem. E no nazismo a gente viu muito isso, assim, as pessoas, como o governo filtrou muito a informação que chegava para eles não conseguiram, tipo assim, a população não conseguia meio que filtrar o que estava chegando para eles. Então, por exemplo, se eu coloco uma propaganda falando que é tudo culpa dos judeus e que vocês devem odiar eles e tudo mais, e eu não coloco uma outra propaganda contrária que te dá um ponto de vista diferente, você vai ser influenciado sobre uma perspectiva só. Então é isso, muito obrigada. Foi muito bom o nosso papo. E agora eu admiro mais você ainda pelo seu conhecimento. E é isso, muito obrigada mesmo. Eu tô à disposição. Então tá. Vamos tirar uma foto. Vamos, peraí, deixa eu pressionar aqui.